Questão 46, considerando a responsabilidade do auditor em emitir um relatório apropriado nas circunstâncias em que, ao formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis, conclui que é necessária uma modificação em seu ponto de vista. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. E depois a gente tem que marcar a sequência correta, mas eu já vou passar para os itens, tá? Então, item 1. Ao finalizar os trabalhos, em virtude da natureza do assunto e pelo fato das demonstrações contábeis apresentarem distorção relevante, o auditor decide pela abstenção de opinião, o que significa que no relatório não existirá opinião de auditoria. Esse item está falso. Então, conforme a NBCTA 705, no item 9, ela fala que o auditor deve abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião e ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados. Item 2. O auditor contábil deve abster-se de concluir qualquer opinião no relatório de auditoria quando conseguir obter evidência suficiente de que as distorções existentes nas demonstrações contábeis não são relevantes. Então, o item está falso, conforme a NBCTA 705 no item 9. Ela diz que o auditor deve abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião, e ele concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados. Item 3. Quando o auditor considerar necessário expressar uma opinião adversa sobre as demonstrações contábeis como um todo, o seu relatório não deve conter também uma opinião não modificada com relação à mesma estrutura do relatório financeiro sobre quadro isolado das demonstrações contábeis. Tá verdadeiro. Aqui o item é o 15, também da NBCTA 705. Ela fala assim: quando o auditor considerar necessário expressar uma opinião adversa ou abster-se de expressar opinião sobre as demonstrações contábeis como um todo, o seu relatório não deve incluir também uma opinião não modificada com relação à mesma estrutura do relatório financeiro sobre quadro isolado das demonstrações contábeis, ou sobre um ou mais elementos, contas ou itens específicos da demonstração contábil. A inclusão de uma opinião não modificada no mesmo relatório nessas circunstâncias contrariaria a opinião adversa ou a abstenção de opinião do auditor sobre as demonstrações contábeis como um todo. Aí ele fala para ver o item A, ponto 16. A NBCTA 805, considerações especiais, a auditoria de quadros isolados das demonstrações contábeis e de elementos, contas ou itens específicos das demonstrações contábeis, trata das circunstâncias em que o auditor é contratado para expressar uma opinião separada sobre um ou mais elementos, contas ou itens específicos de demonstração contábil. Com isso, a gente tem o gabarito letra A. Na letra A, ele fala que a sequência ficou falso, falso, verdadeiro. Então, gabarito letra A. Bom, pessoal, então essa foi a nossa questão comentada e eu te convido então a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que estiverem estudando contabilidade ou para o exame de suficiência. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Bons estudos e até mais.